Muito bem, como adiantado pelo pastor Augusto, teremos agora o nosso painel, nossa mesa oval, uma homenagem a Princess Flock. Quem é da igreja entendeu a piada. Temos os nossos pastores da Igreja Esperança, pastor Muca Vitalino, Samuel, pastor Augustus Nicodemos, pastor Nil, pastor Sami e pastor George, da nossa igreja. Mãe, vamos recebê-los com uma salva de palmas, por favor. Muito bem, esse número que você está encontrando ali atrás, na nossa tela, ele não é para perguntas e respostas para esse painel, mas para o painel no final da nossa noite. Então, se você quiser escrever uma pergunta, manda para este número que está na tela. E já vamos, sem mais delongas, começar com o nosso painel. Queria, em primeiro lugar, pedir que os pastores se apresentassem, mas eu vou começar por mim. Eu não sou pastor ainda, sou um seminarista da igreja, sou líder de jovens da Igreja Esperança e estou caminhando para plantar uma igreja em Jacksonville. Se você é de Jacksonville, nós temos um grupo familiar todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite. Você pode pegar comigo mais contatos. Temos alguns irmãos aqui, inclusive, dessa plantação em Jacksonville. Eu sou casado, tenho filhos e não vou me alongar mais. Seguindo da minha esquerda aqui. Samuel Vitalino, pastor plantador da Igreja Esperança. No dia 31 de outubro desse ano, com a graça de Deus, vamos fazer 3 anos de igreja plantada. E a gente louva a Deus por poder ladear irmãos tão queridos. Sami Anderson, eu sou o plantador responsável pela nossa Igreja Esperança Tampa, a convite do pastor Samuel e o conselho. Nós chegamos aqui 1 ano atrás. Sou casado com a Kelly, tenho 2 lindas filhas, Vitória e Sofia. E o pessoal de Tampa também está por aí. Deus abençoe a todos. Bem, eu sou o pastor Nil Anderson, casado com a Juliana, pai de 2 filhos, o Davi e o Tito, responsável pela plantação na cidade de Fort Myers. Estamos aí caminhando com essa turma. Esse é o pequenininho da turma. Boa noite, irmãos. Meu nome é George, sou pastor da igreja de Lakeland, a igreja que Samuel foi parte por alguns anos e foi enviado para plantar. Estou lá há mais ou menos 1 ano e 2, 3 meses. E uma igreja americana, faz parte da denominação que nós somos do mesmo presbitério. E é uma alegria estar com vocês. Augustus Nicodemos, pastor há 43 anos, casado com Minca, ela está ali. Temos 4 filhos e sou estagiário na igreja do pastor Samuel Vitalino. Não fui eu que falei. Eu duvido que ele não ia perder essa. Se pastor Augusto é estagiário, não sei o que é o seminarista. Nossa primeira pergunta é o seguinte: pastor Samuel falou para mim ali no fundo que quem não soubesse vai ser demitido, então é bom ficar esperto. Quais são as 3 marcas da Igreja Esperança? Rapaz, quando você botou 3 marcas da Igreja Esperança, complicou a pergunta. As 3 marcas da igreja, de uma forma geral, ao longo da história, são a pregação fiel das Escrituras, a correta administração dos sacramentos e, me ajuda, a disciplina eclesiástica, a correta administração da disciplina eclesiástica. Então, acho que acertei, né, pastor Augusto? Acertei, sim, não podemos confundir. Mas eu estou pensando mais numa frase que está rolando aí atrás de umas camisas pretas e que a gente costuma ouvir lá na igreja. Ok. São os slogans da igreja. Me passaram as perguntas erradas aqui, viu? Desculpa. Não fui eu que fiz. Então, quem é que está? Nil, se levanta, que isso é um outdoor, né? Isso é um outdoor. Tá aí, ó. Pureza na doutrina, simplicidade no culto e santidade na vida. Obrigado, Nil. E de onde que vem esses slogans? Esses 3... Gente, podem me ajudar aí, mas esses 3 slogans, eles vêm dos puritanos. Eles tinham a ideia, no século seguinte, depois da Reforma Protestante, de focarem nessas 3 áreas, em doutrina, em vida e em culto. A doutrina sendo aquilo que
estabelecia necessariamente como a gente deveria viver e como a gente deveria cultuar a Deus. A doutrina pura, sem mistura, de acordo com a palavra de Deus e a palavra de Deus somente, de forma absolutamente não apologética, a nossa igreja precisa sempre se estabelecer nesse livro que é velho, mas ele é velho trazendo uma antiguidade que traz um posto extraordinário. É o livro perfeito e nós não buscamos em nenhuma outra fonte a nossa fonte única de autoridade, nossa única regra de fé e prática, doutrina pura. Culto simples, a gente segue o princípio regulador do culto, de acordo com a Escritura, nós não adicionamos absolutamente nada além daquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Fugimos de extremos, fugimos da loucura que existe hoje em dia no mundo carismático, onde você não entende o que está acontecendo, loucuras mesmo. E fugimos também da rigidez e da aridez de alguns cultos ditos reformados, que, na verdade, parecem cultos fúnebres, né? Então, a gente busca um culto que seja trazido nas Escrituras e que tem os elementos ali. E uma vida santa, buscando definir pecado como aquilo que é definido na palavra de Deus e não com regras humanas. Acho que é mais ou menos isso. Excelente. Eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria como é o culto na Igreja Esperança, ou até vou estender aqui para a Bible Presbyterian Church. Não sei se mais alguém quer contribuir com essa pergunta. Como é o culto? Porque a gente vê culto, vários tipos de cultos por aí hoje em dia, né? Na igreja chamada evangélica. Nós temos alguns princípios que norteiam o nosso culto, e a gente tem por prioridades, além de ter o princípio regulador, a gente tem como definição de culto todo o ato de adoração do povo de Deus que foi redimido, com o único objetivo de glorificar o Senhor de forma cristocêntrica. A gente pensa muito em adorar o Senhor em espírito, diante daquilo que a Escritura estabeleceu, mas também em verdade. Em verdade, diante daquilo que a Escritura estabeleceu, e em espírito também como um coração regenerado. Então, nosso culto na Esperança é muito simples, muito focado em adorar o Senhor, é verdade, mas um espaço maior para a pregação da palavra do Senhor. E tudo isso a gente pensa também em funcionar as missões. Nossa igreja é uma igreja missionária, e eu não estou acrescentando nenhuma marca da gente, aquelas 3 que já foi citado pelo pastor Samuel, mas a gente faz tudo isso convergir também para impulsionar a missão. A gente pensa em Salmo 67, louve-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Eu acho que, assim, parte da resposta também é que a gente entende que o culto é para ser prestado para Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, não é o que eu quero fazer para Deus, mas é o que Deus espera que façamos por Ele. Então, se eu quero agradar a Deus, Ele já me deu as diretrizes que eu preciso para isso. Então, eu não preciso inventar nada. Ele já falou, é assim que eu gosto. Então, Senhor, estamos aqui para fazer do jeito que o Senhor gosta. Isso que você está dizendo é interessante, porque, via de regra, as pessoas buscam cultos que agradam ao seu próprio gosto, sendo que o culto é prestado por todos que estão participando para um único espectador. O único espectador do culto é Deus, é Ele que tem que gostar daquilo que a gente está fazendo para Ele. E o prazer de quem cultua é saber que ele está agradando o coração de Deus. Então, eu cultuo com alegria, porque não é para mim, é para Ele. Se eu estou fazendo do jeito que Ele quer, eu tenho a alegria de saber que Ele está recebendo. Só para complementar também, a questão um culto cristocêntrico é um culto centrado na palavra de Deus. Então, é um culto onde a palavra é cantada, a palavra é orada, a palavra é lida, a palavra é pregada. E quando a gente faz isso, a gente está, como corpo de Deus, centrando a glória nele, focando que o nome de Cristo seja glorificado. E nós vamos ver expressões disso acontecendo de maneiras diferentes. O princípio é o mesmo, a gente pode ter isso com um piano e um hino do inário, e a gente pode ter um violão e uma banda e outras formas de se expressar, Mas o principal foco quando a gente fala de música, não é de uma apresentação musical, é de um povo, uma voz que canta,
Inclusive, um dos workshops vai ser sobre isso amanhã, né? Que o Guilherme vai falar. Então, um povo junto, louvando ao nome de Deus e glorificando Ele. Eu creio que o culto que nós celebramos na Esperança, ele é uma alternativa e um corretivo a uma ideia errada, muito comum hoje, que associa a espiritualidade no culto com manifestações físicas ou emoções ou experiências extraordinárias. Não é que nós negamos estas coisas, mas a espiritualidade bíblica, ela não está necessariamente relacionada com a pessoa, com manifestações físicas como cair no chão, como dançar, mesmo levantar as mãos, revirar os olhos, entrar num estado de êxtase, dar cambalhota, subir em pau de sebo. Eu vi na internet um pastor no meio do culto subindo no pau de sebo como resultado de estar cheio do Espírito Santo, segundo ele dizia, né? Então, o pessoal hoje em dia associa culto com sentimento. E aí o pessoal tem até um sômetro. Cada crente tem um sômetro, né? Sai, aí o pessoal pergunta, como é que foi o culto? Não tinha unção, não tinha unção. Quando você pergunta para ele o que quer dizer unção, ele vai associar com ter sentido alguma coisa, ter experimentado alguma coisa, quando não é necessariamente. Espiritualidade na Bíblia tem a ver com a verdade, ele é o Espírito da verdade. É quando ele nos guia, quando nós entendemos, quando nós aprendemos, servimos a Deus da maneira correta. Então, é isso verdadeiramente o culto espiritual. O culto pode ter todo tipo de manifestação e ser simplesmente religioso. Não teve nada realmente do Espírito de Deus. Excelente. Como estou na Esperança há 3 anos, eu sei que a Igreja Esperança tem algo bem característico, e com certeza outras igrejas fazem também, mas não é conhecido de todos, que toda a família cultua junto. As crianças estão com a gente no culto o tempo todo. Eu queria que quem pudesse aí me ajudasse aí. Por que as crianças não são separadas dos pais no momento do culto? Elas não são distração para a igreja? São. São, sim. São, Especialmente sim. quando eu vou pregar. Augusto normalmente diz que as crianças querem pregar junto, né? Às vezes querem pregar junto. Tem que terminar o ponto lá fora primeiro. Termina o ponto lá fora e depois volta. Gente, criar filho dá trabalho. Isso faz parte da essência de criar filhos. E ensiná-los a cultuar é parte desse trabalho. Nós somos a família da aliança. Nós somos o povo que foi convocado por Deus para cultuá-lo. Quando o povo do Egito lá, quando o povo de Israel estava no Egito e Deus chamou o povo para cultuar no deserto, o faraó queria que o culto infantil acontecesse lá no Egito. O faraó queria que as crianças ficassem, só os adultos fossem adorar. E o povo disse, não, toda a família vai adorar junto. Toda a família vai para o deserto para adorar o Senhor. Então, por mais difícil que fosse aquela caminhada com as crianças no colo, eles foram porque essa era a caminhada que Deus queria para toda a família. O que a gente faz lá na igreja para facilitar um pouco, né, e isso trouxe uma diferença, os chorinhos e o barulhinho continua lá de vez em quando, é que no início da mensagem, é bom que o Heber já saiba disso, eu vi ele por aí, ele já saiba disso, que no início da mensagem, quando a gente prega, a gente lê o texto, a gente chama as crianças lá na frente para elas entenderem que elas não apenas fazem parte do culto, como convocados pelo Deus da aliança, mas a gente tem um amor e um carinho e uma atenção muito grande para elas. A gente ama as criancinhas lá na igreja. E tem umas, não sei quantas mulheres grávidas e criança vindo, a gente louva a Deus por isso. Amém. Não pode uma mulher ter um filho na igreja que o pastor já disse que abriu uma vaga. E não pode ter espaço livre lá na igreja, para as grávidas. Muito bem, estamos esquentando os motores aqui. Agora uma pergunta talvez um pouco mais delicada. O que vocês acham de pregadores que pregam usos e costumes? Alguém, por favor, me dá uma definição do que é isso, em primeiro lugar. O que seriam os usos e costumes? E depois, o que a gente acha disso? Certo. Geralmente o termo usos e costumes é usado para se referir a aquelas normas
de igrejas de matiz pentecostal, especialmente a Assembleia de Deus, mas tem outras também, aí que tem a ver com a regulamentação da maneira de vestir dos fiéis, do tipo de cabelo, maquiagem e coisas do gênero, não é? Então, tem muitas igrejas que ensinam isso aí como se fosse parte da doutrina. Não é que nós, ao rebatermos isso aí, estamos ensinando que os crentes podem se vestir de qualquer maneira, as mulheres podem se vestir de qualquer maneira. Nós não estamos ensinando isso. Nós ensinamos que, como decorrência daquilo que Deus fez por nós e também considerando a natureza pecaminosa do coração, as pessoas, nós deveríamos nos trajar e viver de maneira modesta, que é isso que a Bíblia ensina, com castidade e de forma a não provocar também as outras pessoas. Então, nós não colocamos ênfase a essa questão de, por exemplo, tatuagem, brinco, porque depende do que você vai tatuar e onde, não é? E brinco, tem brinco masculino. A Bíblia não tem nada dizendo que é proibido um homem cristão usar brinco ou coisa dessa natureza. Nós não vemos dessa maneira. O que preocupa mais é a argola, não é a argola que bota no nariz. O que preocupa mais é a argola do coração, né? Por que isso foi? Por que está sendo feito isso aí? Então, quando as igrejas ensinam usos e costumes como sendo necessário para a salvação, você está diante de uma seita. Toda seita faz isso. Ela regulamenta a maneira de vestir dos membros, como é que elas vão se pentear e tudo mais. Tem uma história. Posso contar uma piada? Posso. Aqui é o momento certo, pastor. Duas irmãzinhas de uma determinada igreja que pregavam muitos usos e costume, né? Elas vieram tinham um coquezinho, inclusive. Então, elas ficaram, tem uma reunião de oração que demorou muito, elas voltaram para casa a pé, perderam o ônibus, e de noite, passando atrás no cemitério, aí chegou um cidadão e, quando viu as duas, né? E eu me esqueci da piada agora, o resto. Eu estou tentando... Mas funcionou. Você conhece? Eles riram mais Eu do sei que que se o senhor tivesse deu um lembrado, susto. pastor. Deu certo. Deu um susto no cara, o cara correu porque ele estava de branco, com coque e as pernas cabeludas, né? Aí o cara pensou que estava diante de um lobisomem, alguma coisa assim. Mas depois, eu vou me lembrar do resto da piada daqui para o final. Não, Pastor, pelo menos não foi aquela das duas freirinhas, aquela era complicada de... Heavy, para ajudar o senhor a lembrar. Para ajudar o pastor Augusto a lembrar. Pronto, é só isso aí. Continue. Conclua? Não, eu ia só dizer isso mesmo. Usos e costumes, se a igreja ensina como condição para a salvação, como marca do crente, é seita. Tá. Não é igreja evangélica. Eu acho que a pergunta, né, Heavy, tem uma questão implícita nela, é a questão do legalismo. Esse é o problema da pergunta. Eu acho que a pergunta foi feita para a gente chegar nesse ponto. O pastor trabalhou muito bem essa questão dos usos e costumes. Usos e costumes não é nada mais, nada menos, quando a gente coloca isso como prioridade para ser marca de alguma igreja, alguma forma de você ser, você está simplesmente dizendo que não somente Cristo, mas também a forma como você se veste, se comporta. Então, isso é beirar ou dialogar ou abraçar o legalismo que a gente tanto combate quando a gente tem um arcabouço da doutrina da graça. A gente sempre combate dizendo que nada mais além de Cristo, somente Cristo, e por meio dele, como a gente está ouvindo as palestras aqui que já foram ditas. Né? Ô, Sami, eu creio que o texto bíblico que me vem à mente quando a gente conversa sobre isso é o apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele diz assim, olha, e os colossenses estavam lidando com isso, estavam lidando com uma heresia, que era a junção de legalismo, de um mantra lá, e Paulo disse, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O corpo, porém, é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando, presta atenção, pretextando humildade, como culto de si mesmo, de rigor ascético. E ele dá alguns exemplos. Não toques isso, não manuseis aquilo, não toques naquilo outro, segundo
doutrinas e preceitos dos homens. Essas coisas com o uso se destroem, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade, contra o pecado. É por isso que a argola precisa ser colocada no coração. Muito bom, obrigado. Fica a dica aí, porque está liberado o brinquinho, quem quiser. Eu quero ver, quero ver. Vamos ver quem vai ser o Augusto primeiro. chegando de brinco lá domingo na igreja. Felipe, não compra. Migrando agora um pouquinho mais para perguntas no tema da nossa conferência, somente pela fé. Primeira delas aqui, como o povo do Antigo Testamento era salvo, já que para a salvação é necessária fé na obra de Cristo. Olha, eu acredito que a mesma fé que salva hoje era a fé do Antigo Testamento. Se a gente lembrar lá de Hebreus capítulo 11, se não me engano, no verso 13, fala que eles perseveraram pela fé sem ver a promessa sendo cumprida. Então, eles tinham uma fé no futuro, naquilo que viria, né? Então, o que Cristo fez é retroativo e salva aqueles que creram, né? Já foi dito aqui, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então, é a mesma fé, a mesma graça, a mesma fé que salva hoje, é a que salvou aqueles que criam, né? Se não me engano, Jesus Cristo falando, toma bem-aventurado foram aqueles que não viram e creram, né? Isso aí, e a diferença é que na prática mesmo, né, no Antigo Testamento eles olhavam para frente, esperando aquele que viria, né? A gente sabe que Hebreus fala, né, que o sacrifício de bois e bodes não salvam, mas era uma figura apontando, né, para aquele que viria. Mas o ato, aquilo que consumou e que realmente salvou o povo dele, escolhido, foi Cristo, na cruz, né? Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a porta, Ele é quem paga todo o preço, quando Ele diz está consumado. Então, nós olhamos para a obra finalizada de Cristo, e muitos nem saberiam, né? Não sabiam que Cristo viria, mas tinham uma fé, assim como o pastor Samuel pregou em Gênesis 3:5, né? Desde aquele tempo que Deus já prometeu. A gente olhando o relato de Gênesis mesmo, a gente vê até Eva achando que é Caim que vai ser o próximo. Não é. As 7, aí depois vem Lameque, esperando que era Noé, trazendo esperança, e eles estão sempre buscando, e vai ver Davi, e todos esses homens que vêm trazem esse pouco de esperança, mas não cumprem perfeitamente, né? Então, Cristo veio como sofredor, pagou o preço que nós deveríamos ter pago, então consumiu lá, na cruz. Excelente, obrigado. Só a título de curiosidade, levante sua mão se você cresceu crendo que a salvação do povo do Antigo Testamento era pelas obras, era pelo que eles faziam. Você cresceu numa igreja assim. Tá certo, obrigado. Posso dizer É alguma menos coisa gente do que eu pensava, para menos, ser sincero. Sabe por quê? É falta da doutrina da aliança. Deus sempre teve só um povo, uma aliança, só que essa aliança ela foi administrada em 2 dispensações, o Antigo Testamento e o Novo, mas a essência é a mesma. Os sinais são os mesmos, eles apenas passaram por uma troca, não é? A Páscoa virou a ceia do Senhor, o sábado virou domingo, a circuncisão virou o batismo, mas são os mesmos símbolos, os mesmos sinais, é uma aliança somente. Então, em igrejas onde isso não é ensinado, as pessoas têm a impressão de que o Antigo Testamento era uma forma de salvação, era um outro tipo de religião, e o Novo Testamento é diferente. O Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Não é verdade. A graça está no Antigo Testamento clarissimamente, como está no Novo também, embora seja com mais evidências. Então, eu creio que a raiz desse tipo de pergunta é a falta da compreensão da doutrina da aliança, que é fundamental para isso aí. Só fazer uma pergunta? Mas peraí, era isso que eu queria dizer. Era isso aí. Não, então, a minha pergunta é, Samuel, onde é que tu arrumou estagiário, hein? Tem futuro esse rapaz. Tem futuro, tem futuro. Só para exemplificar, se o Felipe me permite, tudo isso que o pastor Augusto está colocando aqui, que já foi colocado por Nil, por George, hoje mesmo, veja como até a compreensão da doutrina da aliança é muito importante. Hoje mesmo a gente foi exposto aqui pelo pastor Weber Campos
a doutrina da justificação pela fé somente, num texto de Romanos, ok? E quais foram os 2 casos que Paulo traz? 2 casos de onde? Do Antigo Testamento. Lembra-se? Para falar de doutrina de justificação pela fé.